Bem-vindos ao Doses Psicanalíticas. Meu nome é Paulo Unzer e esse é um projeto de divulgação da psicanálise feito pelo NPP, uma escola de psicanálise que vocês podem ter maiores informações na descrição do vídeo abaixo. Bem, seguindo a nossa série de vídeos, hoje eu trouxe uma pergunta para a gente pensar na psicanálise. O paciente, ele vem ao consultório do psicanalista para confessar algo? Veja, a resposta é que sim e não. Por que sim? Porque, normalmente, uma pessoa procura um analista porque há algo que, digamos assim, ela não conta para ninguém. Algo como um pensamento obsessivo, algo como, por exemplo, algum sintoma somático, algo como uma inibição sexual, coisas que a pessoa vai escondendo do convívio daquelas pessoas com as quais ela convive. Marido, esposa, mãe, pai, filho, etc. Então, quando a pessoa procura um analista, normalmente ela está com alguma coisa engasgada, certo? Agora, importante isso, ela chega ao analista e ela confessa, digamos assim, fala sobre essa coisa com a qual ela não falou com ninguém, e aí que tá, o analista, ele acolhe isso, ele recebe, da mesma forma que outros interlocutores, como um padre, um terapeuta, um médico mesmo, recebe, o analista também recebe, portanto, isso que eu estou chamando de uma confissão. Ou, se você preferir, um segredo. Muito bem. Mas eu disse, quando eu fiz a pergunta, se alguém vai ao consultório do analista para confessar algo, eu disse que sim, mas que não também. Por que não? Porque, veja, isso é muito importante. Quando uma pessoa vai ao consultório do analista, ela confessa sobre essa coisa, ela fala sobre essa coisa, e aí que entra o analista. Porque, por exemplo, imagine um exemplo de uma pessoa que vai ao analista com a seguinte confissão: eu não consigo deixar de pensar no meu cunhado. A pessoa tinha isso remoendo, lá pelas tantas ela não aguenta mais aquele inferno que se tornou a vida dela, que aquele pensamento obsessivo não deixa a cabeça dela, e ela vai procurar um analista. Quando ela chega e ela fala, finalmente, desse segredo, né, o que o analista faz? E isso que vai fazer de um analista um analista. Basicamente, ele vai ficar olhando para sua cara, ele não vai falar nada, a priori, e esse silêncio, que é, digamos, aquilo que o analista te oferta, ele comunica a seguinte frase: e daí? E daí? Vejam, o analista não vai dizer e daí? Ele fica em silêncio diante dessa confissão, e esse silêncio, ele tem o poder de transmitir essa pergunta: e daí? O que significa o e daí? Significa que, a priori, para um analista, nada é um problema. Você ficar pensando no seu cunhado não é um pecado. Você ficar pensando no seu cunhado não é alguma patologia. Você ficar pensando no seu cunhado pode ou não ser um problema, desde que você queira saber disso. E aí a gente entra no que verdadeiramente um analista acaba por fazer. E é isso que vai fazer dele um analista. Que é, justamente, a partir desse silêncio que interroga, certo? Esse analista, ele vai chegar para você e vai, digamos assim, comunicar com esse silêncio, com essas pontuações, ele vai comunicar alguma coisa. Por que que isso te incomoda? E você vai se pôr a falar no porquê isso te incomoda, e quando você se pôr a falar sobre esse pensamento obsessivo no cunhado,
você vai perceber uma coisa muito importante, que é esse pensamento obsessivo do cunhado, ele, basicamente, ele não é, de fato, o seu problema. Na realidade, o que a psicanálise ensina é que, no caso, o pensamento obsessivo do cunhado foi a forma que alguma coisa muito importante para você encontrou de ter espaço na sua vida. Num primeiro momento, você jamais vai saber disso. Você jamais vai saber disso. Você só vai vir a saber disso quando, e somente quando, você se pôr a falar sobre esse pensamento obsessivo do cunhado. Certo? Você vai começar a perceber, quando vai falando, que na realidade isso é, como se diz, aquela imagem clássica, a ponta do iceberg. E que, portanto, esse pensamento obsessivo no cunhado nada mais é do que uma forma de que uma coisa muito séria e que fala de uma verdade muito particular sua, encontrou de ter espaço na sua vida. Portanto, a psicanálise tem um postulado, que eu vou dizer para você, que é, digamos assim, talvez aquilo que há de mais importante dentro de uma psicanálise. O principal conceito da análise, que é a ideia do inconsciente, que provavelmente você já ouviu falar, nada mais é do que um segredo que nem se sabe segredo. É um segredo que é tão segredo que você nem sabe que é um segredo. E você só vai saber dele conforme você se pôr a falar sobre aquilo que nós estamos chamando de uma confissão ou de um segredo. É isso que uma análise tem de diferente das outras formas de tratar o sofrimento humano. A psicanálise não tem um diagnóstico de cara sobre o que significa esse problema que você tem. Te vejo no próximo Doses Psicanalíticas. Não deixe de se inscrever no canal do NPP, entre no site da escola, se informe sobre as nossas formações e, ao mesmo tempo, deixe comentários, críticas. Bem, interaja com a gente e se inscreva para que você possa receber os vídeos que serão publicados aqui nesse canal.